A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas irmãs. Estamos hoje no terceiro dia da campanha, com o tema Paz de Joelhos. O versículo-chave da campanha se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. É essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, eis a intimarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A missão da mãe. Quanto ao padrão divino, também destacamos a missão da mãe, não menos importante que a do pai. Como há deveres do pai em relação aos filhos, há também deveres e encargos específicos da mãe. Os primeiros cuidados da mãe. A mãe tem uma responsabilidade especial por seus filhos, antes do nascimento. A ela cabem as primeiras tarefas, de ensinar e treinar os filhos com amor. Geralmente o pai não tem maiores oportunidades. Na verdade, a mãe passa mais tempo com eles do que o pai. Há brilhantes exemplos de grandes homens que receberam a influência direta de heróicas mulheres no papel de mães. O exemplo de mães eficientes. A Bíblia muito honra a mãe que cumpre fielmente sua missão e exerce benéfica influência na vida dos seus filhos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Eis alguma delas. A Joquebede, o pai e mãe de Moisés, eram da tribo de Levi, que era uma família obscura. Dessa família nasceu Moisés, que, influenciado pelos ensinamentos de sua mãe, durante o tempo que estava sob os seus cuidados, tomou atitudes muito importantes. Pela fé recusou ser chamado filho da filha de Faraó, rejeitando honras e privilégios humanos. Preferiu também ser maltratado com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Considerou por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Permaneceu, portanto, firme como aquele que vê o invisível, pois tinha em vista a recompensa. Enfim, tornou-se libertador de Israel e um verdadeiro exemplo de Cristo. Hebreus, capítulo 11, versículo 24 ao 27. Ana, mãe de Samuel, através da oração, do ensino e do exemplo de mãe que cria em Deus, contribuiu para que Samuel fosse um grande homem. Ele foi profeta e juiz durante muitos anos. Além disso, seu ministério foi pleno de bênçãos para a nação israelita. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, 28. Capítulo 3, o versículo 19 ao 21. Loide e Eunice. Paulo testemunhou em Timóteo, dizendo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé, que há em Cristo Jesus. Capítulo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, versículo 15. Pela influência de Loide e Eunice, Timóteo tornou-se um valoroso ministro do Evangelho e fiel companheiro do apóstolo Paulo, que dele testemunhou. A ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuido dos vossos interesses. Filipenses, capítulo 2, versículo 20. A história registra exemplos como de Susana Wesley e outras mães cristãs, que foram grandes instrumentos na mão de Deus, ao preparar homens que levaram milhares a Cristo, influenciaram sua geração, transformando a história. E nesse sentido, o provérbio, a mão que embala o berço é a mão que governa o mundo. Só a eternidade poderá revelar os benefícios e as grandes realizações provenientes do carinho, do cuidado
da paciência e do amor com que muitas mães tratam seus filhos e orientam os seus primeiros passos no caminho de Deus. Agrada a Deus ver uma mãe cristã orar e interceder por os seus filhos. É certo a afirmação: o primeiro templo da criança são os braços da mãe. O primeiro altar é os joelhos da mãe. As mães que procedem desse modo estão trabalhando para os filhos, para um mundo melhor e para Deus e seu reino. Confie em Deus e Ele o ajudará a vencer. As mães têm uma grande missão. A missão da mãe é levar o seu filho até Cristo. Porque a mãe, desde o início, é ela que cuida do filho recém-nascido, até uma certa idade. Os filhos sempre estão mais no cuidado da mãe. A mãe cristã, ela tem como seu exemplo dentro do lar ganhar seus filhos para Cristo. Através da sua obediência a Deus, os seus exemplos de mãe valorosa que cuida do lar, não uma mãe relaxada, né, que deixa tudo desorganizado, tudo aquela bagunça, não. Uma mãe cuidadora que cuida dos seus filhos com amor, que prepara as refeições, lava suas roupas, mas também tem palavras de carinho, de amor, de afeto. E as mãos que embalam o berço, é essas que governará o mundo. A mãe deve governar a casa com sabedoria, na dignidade de sua maternidade. Essa foi a missão que Deus deixou para nós, mulheres. Estarmos orando pelos nossos filhos, orientando, cuidando e também protegendo. Infelizmente, na sociedade atual, vemos muitas mães, porque não vivem sobre a palavra de Deus, cometendo atrocidades, tirando a vida dos seus próprios filhos, mães que abandonam seus filhos, mães que abandonaram essa missão, não estão fazendo a vontade do Senhor. Mas a mulher cristã deve andar na obediência com a palavra de Deus. Deve estar orientando os seus filhos, mesmo que eles tenham se desviado. A mãe não pode mudar sua conduta cristã perante ele. A mãe tem que continuar intercedendo por ele, cuidando dele, porque é o Espírito Santo que convence a mente do homem do pecado. E através da oração de uma mãe, há livramentos para os filhos. O amor de uma mãe não pode ser comparado só com o amor de Deus, mas é um amor tão grande, é um amor que a mãe é capaz de dar a sua própria vida pela vida do filho, para o ver o feliz, para o ver o realizado. E aqui nós vimos o exemplo de Ana, né, que foi uma mãe estéril, que ali ela estava passando um momento muito difícil, era humilhada, né, dentro do seu lar, por Penina, e ali ela chorava, buscava a Deus. E quando ela foi ao templo, ela fez uma oração de coração quebrantado. Deus ouviu a oração de Ana, né? Concedeu-lhe a bênção, lhe deu Samuel, mas ela cumpriu o voto. Depois ela entregou Samuel para ser criado no templo. E muitas mães têm feito voto para com Deus, têm que cumprir o voto que você fez. Todas nós temos que vigiar, né? Por isso que às vezes é melhor a obediência do que sacrifício, do que prometer uma coisa e depois não cumprir, né? Perante ao Senhor. Mas Deus tem olhado e contemplado, né, a oração da mãe, suas lágrimas, o seu sofrimento pela vida dos seus filhos. Porque não há alegria completa no coração da mãe quando os seus filhos não estão felizes, né? Uma mãe só se sente realizada quando vê seus filhos bem, encaminhados na vida,
homens de caráter, mulheres de caráter, né? Pessoas de respeito. Aí, assim, uma felicidade no coração da mãe. Quando o filho geralmente está afastado da presença de Deus, é aquele filho que dá mais trabalho, é o filho que a mãe mais acolhe. Por quê? Porque ela vê a grande necessidade que ele precisa dela, né? Às vezes os outros não, porque já estão, né, com uma estrutura melhor. Mas sempre tem aquele filho que a mãe, não que seja o filho preferido, não. É o filho que mais a mãe tem que cuidar, né? E é assim Deus para conosco, né? Deus, ele olha para nós, ele sabe aonde que ele precisa cuidar de nós, qual é a área que necessita, né, de uma intervenção divina. Através de como que nós falamos com Deus. Uma oração, né, que nem Ana fez, um coração quebrantado, uma oração sincera, uma vida reta, né, na presença de Deus, temendo ao Senhor, se afastando do mal, né? Assim nós também chamaremos a atenção de Deus para conosco, e Ele virá ao nosso encontro, né? Responderá a nossa oração. Não podemos parar de orar. Em meio à adversidade, em meio aos dias ruins, os dias maus, não ficar apenas olhando o problema, não olhar para Deus, que Ele é maior que o nosso problema, clamar a sua misericórdia, buscar forças no alto dos céus, buscar que Deus venha renovar nossas forças, renovar nossa fé, nos fortalecer, para que seguimos e cumprimos essa missão, a missão de ser uma mãe cristã, que ensina e coloca seu filho no caminho. Em Deuteronômio fala, né? Assentado na tua casa, indo para o caminho, levantando e andando e levantando. E este caminho, né, que conduz a Canaã celestial, que nós devemos continuar nessa direção e trazendo conosco neste caminho nossos filhos, através do nosso comportamento, do nosso exemplo, através da nossa oração. Porque aquilo que não podemos fazer, Deus fará por nós. Quando nós intercedemos por nossos filhos, Deus o fará, dará livramentos. Deus trará nossos filhos de volta para o caminho que conduz à vida eterna. Agora estarei deixando uma oração nesse terceiro dia de campanha. Deus amado, Deus eterno, clamo a tua misericórdia. Continua, Senhor, trabalhando na mente e no coração dos meus filhos. Livra minha filha do mal, protege as crianças, Pai. Livra do mal da pedofilia, da violência doméstica. Cuida das crianças, ampara nossos filhos. Também, Pai, venha com cada mãe, fortaleça, dá força para ela cumprir essa missão de criar seus filhos. Oh Deus eterno, Deus querido, mesmo que eles tenham se afastado da tua presença, traga de volta. Tenha misericórdia, Deus. Continua trabalhando no seu coração, na sua mente. Fale com eles, que eles possam ter suas próprias experiências com Deus. Que nem Jó falou, que agora conhece Deus não por falar, mas por ter o visto. Que eles possam ter as suas experiências. Porque os nossos filhos, eles têm que ter as experiências com o Senhor. Eles têm que ter a sua própria experiência espiritual, para que assim eles sejam fortalecidos na fé. Por mais que nós falamos, nós tenhamos pregado para os nossos filhos, levados eles à casa de Deus, mas há um momento que eles necessitam ter seu encontro verdadeiro com Deus. O mesmo encontro que Paulo teve a caminho de Damasco. Quando Paulo estava perseguindo o povo cristão, ele caiu do cavalo ali, ele ficou cego, e o Senhor Jesus Cristo falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali Deus depois trocou o nome dele para Paulo. Ele voltou a enxergar e se tornou um apóstolo que veio pregar em várias nações e levou o evangelho. Esse encontro que nossos filhos precisam ter, que sejam tiradas as escamas espirituais que cegam os seus olhos, para que eles possam crer realmente no Deus que seu pai e sua mãe profere, para eles que possam ter sua experiência com o Senhor. Glória a Deus,
Ó Deus eterno, Deus querido, tenha misericórdia das crianças que estão na UTI, na sala da pediatria, nos hospitais, crianças que estão fazendo tratamento de quimioterapia, radioterapia, esses jovens que estão aprisionados no uso das drogas, na criminalidade. Entra com libertação, entra com salvação. Tenha misericórdia, Deus querido, Deus eterno, cada mãe que está orando nessa campanha, apresentando um filho na tua mão. Continua com ela, fortalece, dá força, dá ânimo, dá coragem. As mães que trabalham, ajuda elas no trabalho. Abre as portas para as mães que estão desempregadas. Oh Deus querido, Deus amado, continua fortalecendo as tuas servas e nos dê sabedoria, Deus, para cumprir nosso papel de mãe cristã. Aleluia, Jesus. Glorite Brans, Crislente Brans. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos dê sabedoria do alto dos céus para cumprir a missão de criarmos nossos filhos na presença de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus.